Olá, bem-vindos a mais uma exploração nossa aqui sobre um tema que, olha, tá na mão de quase todo mundo. O celular, É verdade, onipresente. totalmente. Mas, ó, não viemos aqui hoje pra falar do óbvio, tipo, não use o celular dirigindo, não use na prova. Isso aí, né, já tá mais do que batido. Sim, sim, já sabemos dos riscos do uso ativo. Exato. A questão que a gente vai investigar hoje, que vem de uma pesquisa científica bem interessante, é mais sutil. É assim, será que só a presença do celular ali do lado, quieto, talvez até desligado, será que isso já consegue roubar a nossa atenção? Prejudicar o nosso desempenho? Uma pergunta intrigante mesmo. Pois é. Nossa base aqui é um artigo chamado A Mera Presença de um Celular Pode Ser Distratora, do Bill Thornton e uns colegas. A ideia é a gente mergulhar nisso, sabe? Entender o que eles descobriram, como é que pode um objeto tão comum, tão parado ali, ter um impacto meio escondido na nossa cabeça, né? Especialmente quando a gente precisa focar mais. Exatamente. Pensa bem, celular tem todo lugar. Lá nos Estados Unidos, tipo, 85% das pessoas têm um, a maioria é smartphone. A gente vive nessa era de conectividade constante, né? Sim, o tempo todo. Checa de manhã, antes de dormir. Isso. E muita gente acha que, não, se eu não tô usando, não atrapalha. Mas a pesquisa parece dizer outra coisa. Então, bora investigar isso. Vamos lá. Bom, antes de ir para essa questão da mera presença, só para a gente alinhar, vamos passar rapidinho pelo que já é consenso. Usar o celular ativamente mexendo nele é um problema, né? Com certeza, os dados sobre isso são bem robustos. No trânsito, por exemplo, falar, digitar, mesmo com viva voz, comando de voz, tudo isso atrasa a reação. E causa tal cegueira por desatenção. É impressionante. A pessoa tá olhando, mas não tá vendo, porque a atenção tá na conversa, na tela. Exato. E isso aumenta muito o risco de acidente. E o pior, nem ser um motorista experiente ajuda muito nisso, né? Não anula o risco, de jeito nenhum. E não é só dirigindo. Andando na rua também. Pedestre no celular fica mais aéreo, né? Menos atento. Sim, adota comportamentos de risco, atravessa sem olhar direito e, infelizmente, os acidentes aumentam. E no trabalho, além do risco físico, tem a distração mesmo. E-mail chegando, mensagem pipocando, o artigo até fala que tem estudo mostrando interrupção a cada 15 minutos. Algo assim. Isso. E que uma distração mínima, tipo pegar o celular só para botar no silencioso, coisa de 3 segundos, já pode dobrar os erros numa tarefa que exige sequência. Nossa! E na sala de aula ou estudando? Mesma coisa. Conversar, digitar, impacta nota, aprendizado. Até o toque do celular na sala já atrapalha. Tem um dado curioso nesse ponto. Estudantes que trocavam mensagens enquanto liam um texto demoravam mais tempo para terminar a leitura. E isso sem contar o tempo gasto com as mensagens em si. Peraí, demoravam mais para ler o texto principal. Exatamente. A leitura ficava mais lenta, mesmo que a compreensão no final fosse parecida. E a frequência de mensagens e uso de redes sociais se correlaciona negativamente com as notas. Curioso que ligações não tiveram o mesmo efeito nesse estudo específico. Interessante. Mas bom, isso tudo é uso ativo, né? A pessoa interagindo com o aparelho. Isso. E aí chegamos no ponto central do estudo do Thornton que a gente está vendo. O que acontece quando o celular está só ali, parado? A mera presença. Exatamente. E essa ideia não veio do nada. Eles citam uma pesquisa anterior bem legal de Przybylajski e Weinstein, de 2013. Essa pesquisa já dava umas pistas, mas foi num contexto mais social. Conta mais dessa, como foi? Eles fizeram o seguinte: colocaram duplas de estranhos para conversar por 10 minutos. Só que tinha um detalhe. Para metade das duplas, o pesquisador deixava, assim, discretamente, um celular em cima da mesa. Para a outra metade, não tinha celular nenhum. E aí? O resultado foi bem marcante. Quando o celular estava presente na mesa, as pessoas depois avaliavam a qualidade daquela conversa, da conexão que elas formaram, como inferior. Sério? Como assim inferior? Elas relatavam sentir menos proximidade com a outra pessoa, menos confiança e até menos empatia. E esse efeito negativo era ainda mais forte se o papo fosse sobre algo mais pessoal, mais significativo para elas.
Nossa, que coisa, hein? Quer dizer, só o objeto ali parado já criava, tipo, uma barreira invisível. Essa é a interpretação. Que o celular, mesmo quieto, ele funciona como um lembrete constante da nossa rede social maior, né? Dos amigos, das notificações que podem estar chegando. Ah, daquele mundo fora dali. Isso. E isso, de alguma forma, mesmo que sutil, parece que nos desconecta um pouco do momento presente, daquela interação cara a cara. É como se uma partezinha da nossa mente ficasse meio que monitorando o celular, sabe? Mesmo sem querer. Faz todo sentido quando você pensa assim. E imagino que foi daí que o Thornton partiu para ver se isso afetava também o nosso pensar, nossa concentração em tarefas, certo? Exatamente. Pegaram essa ideia da desconexão sutil e levaram para o laboratório para testar o desempenho cognitivo. E como foi esse teste, o estudo 1? Foi feito em laboratório com estudantes universitários. Eles sentavam em mesas separadas, sem se ver, para fazer umas tarefas de atenção, cronometradas. Ok, e cadê o celular na história? Aí que está a manipulação esperta deles. O pesquisador, quando ia dar as instruções, colocava, como quem não quer nada, o próprio celular na mesa de um dos participantes. Na mesa do outro participante, que era o grupo controle, ele deixava um objeto parecido em tamanho, mas neutro. Um caderninho de espiral. Haha, tipo, ops, esqueci aqui. Exatamente. Aí ele pegava o cronômetro para começar a tarefa, mas deixava o celular ou o caderno esquecido lá. Bem sutil mesmo. Entendi. E que tarefas eram essas? Eram testes cognitivos clássicos para medir atenção, velocidade. E tinham versões fáceis e difíceis. Uma era de cancelamento de dígitos. Uma folha cheia de números e a pessoa tinha que achar e marcar certos números. Na versão fácil era só marcar um número-alvo, tipo todo número 7. Simples. Na versão difícil, chamada aditiva, a pessoa tinha que achar pares de números vizinhos que somassem um valor-alvo. Por exemplo, que somassem 10. Isso exige mais cálculo, mais atenção. Ah, bem mais complexa mesmo. E a outra tarefa? A outra era o Trail Making Test, ou TMT. Basicamente ligar círculos em sequência. A parte A, mais fácil, era só ligar números em ordem. 1, 2, 3. Ok. A parte B, bem mais difícil, era alternar números e letras em ordem. 1A, 2B, 3C. Isso força o cérebro a ficar trocando de regra o tempo todo. Eles mediram quantas linhas ou círculos a pessoa completava corretamente no tempo e a precisão, os acertos menos os erros. Certo. E aí? O celular esquecido fez diferença? Fez. E de um jeito bem específico. Olha só. Nas tarefas simples, o cancelamento simples e o TMT parte A não teve diferença significativa. Quem tinha o celular perto foi tão bem quanto quem tinha o caderno. Ok, até aí. Talvez não seja tão surpreendente, né? Tarefa fácil. Exato. A quantidade de trabalho feito, tipo, quantas linhas de números a pessoa conseguiu processar, também foi parecida nos dois grupos, mesmo nas tarefas complexas. Mas o desempenho nas tarefas complexas, aí sim. A precisão no cancelamento aditivo e o número de acertos no TMT parte B foram significativamente piores no grupo que tinha o celular por perto. Piores. Tipo, erraram mais ou foram mais devagar? Principalmente erraram mais ou completaram menos itens corretamente no tempo dado. Por exemplo, no TMTB, o grupo com celular conectou em média uns 12 círculos e pouco. O grupo com caderno, mais de 15. Uma diferença estatisticamente significativa. A qualidade do trabalho caiu justamente quando a tarefa exigia mais foco. Uau! O cão só a presença física do objeto ali parece que roubou um pedaço da capacidade mental que a pessoa precisava para a tarefa mais difícil. Isso é muito doido. É bem contraintuitivo, né? Total. Mas aí vem a pergunta. Será que não era, sei lá, o tipo de pessoa? Talvez quem estava com o celular perto era gente que já se distrai mais fácil? Ou gente mais viciada no celular? Ótima pergunta. E eles pensaram nisso. Coletaram um monte de dados dos participantes. Gênero, idade, se a pessoa se achava distraída, frequência de uso do celular, até o nível de apego ao aparelho. E? Cruzaram esses dados. Cruzaram? Fizeram análises para ver se alguma dessas coisas explicava a diferença no desempenho nas tarefas complexas. E a resposta foi: não. 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 Nenhuma dessas características individuais conseguiu explicar por que o grupo do celular se saiu pior.
O único fator que consistentemente mostrou uma ligação com essa queda de desempenho foi ter o celular na mesa. Caramba, que forte isso. Mas, ok, ainda é laboratório, né? Com o celular do pesquisador. Será que na vida real, com o nosso celular ali do lado, o efeito seria igual? Ou talvez até maior? Exatamente essa era a próxima questão. Para tirar essa dúvida, eles fizeram o estudo 2. Tentaram replicar isso num cenário mais realista, uma sala de aula. Ah, interessante. Como foi isso? Pegaram 2 turmas de estatística. Uma turma virou o grupo celular presente, a outra, o grupo controle, sem celular. E dessa vez, eram celulares dos próprios alunos. E como eles garantiram a diferença? Na turma experimental, o professor pediu para todo mundo colocar o celular sobre a mesa, visível. Deu uma desculpa, tipo, talvez a gente use para uma pesquisa depois, algo assim. Entendi. E na outra turma? Na turma controle, valeu a regra normal da aula. Celular guardado, fora de vista, na mochila, no bolso. Aí aplicaram as mesmas tarefas do estudo 1, o cancelamento de dígitos e o TMT. E aí? O resultado se manteve fora do ambiente controladinho do laboratório? Se manteve. Os resultados foram muito parecidos com os do estudo 1. Mesmo? Sim. De novo, nas tarefas simples, nenhuma diferença significativa entre as turmas. Mas nas tarefas complexas, o cancelamento aditivo e o TMTB, o pessoal que estava com o próprio celular ali, visível na mesa, teve um desempenho, de novo, significativamente pior. Puxa vida. Os números, a magnitude da diferença foram bem parecidas com os do primeiro estudo. Entendi. Claro que usar turmas diferentes sempre tem aquela coisa, né? Podem ter outras diferenças entre os alunos. Mas o fato de o resultado ser tão consistente com o do laboratório é bem convincente. Concordo. É o que a gente chama de estudo quase experimental, porque usa grupos que já existem. Mas eles checaram várias características das turmas, idade, gênero, autorrelato de atenção, uso de celular, apego, e viram que eram bem parecidas nesses pontos. Então a diferença mais clara e sistemática era mesmo a presença visível do celular, que estava ligada ao pior desempenho nas tarefas difíceis. Isso fortalece muito a conclusão. Ok. Então, o recado principal parece ser esse. Mesmo quieto, ignorado, o celular ali do lado pode está consumindo uma parte dos nossos recursos mentais. E isso prejudica a gente justo quando a tarefa é mais cabeluda, exige mais foco. Mas por quê? Como que um objeto parado faz isso? Qual a explicação que eles dão? Bom, o artigo discute algumas hipóteses que podem até coexistir, né? Uma ideia forte é a do celular como um estímulo condicionado. Estímulo condicionado, tipo o cachorro do Pavlov. Tipo isso, mas aplicado à nossa relação com a tecnologia. Ao longo do tempo, a gente associou o celular a tanta coisa. Conexão social, informação, novidade, entretenimento, recompensas, né? Sim, sim. Então, só de ver o aparelho, mesmo que de relance, isso pode disparar automaticamente, lá no fundo da mente, pensamentos que não têm nada a ver com o que a gente está tentando fazer. A tal da mente vagando, a divagação. Ah, então o celular vira um gatilho para pensar em outra coisa. É, exato. E essa fuga mental talvez seja mais provável de acontecer justamente quando a tarefa principal é difícil. Chata, exige esforço. O cérebro busca um alívio e o celular ali é um lembrete constante de outras coisas mais interessantes, talvez. Faz sentido. É um convite silencioso à distração. Isso. Outra explicação, bem ligada a essa, é a dos recursos atencionais finitos. Nossa capacidade de prestar atenção é limitada, né? Como se fosse um tanque de combustível mental. Sim, não dá para focar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Exato. Tarefas complexas bebem muito desse tanque. A hipótese é que a simples presença do celular, mesmo que a gente não perceba, consome uma parte desses recursos. Talvez por esse monitoramento inconsciente que a gente falou, ou por ativar esses pensamentos fora da tarefa. E aí sobra menos combustível para a tarefa que importa. Precisamente. Já as tarefas simples, que exigem pouco do tanque, não sofrem tanto com essa pequena drenagem de recursos causada pelo celular. Por isso a diferença só aparece no que é complexo. E aquela analogia com a facilitação social que eles mencionam? Ah, sim. É uma comparação interessante. Na psicologia social tem aquele fenômeno,
Às vezes, a presença de outras pessoas melhora nosso desempenho em tarefas fáceis, porque a gente fica mais alerta, né? Mas pode piorar em tarefas difíceis, talvez por gerar ansiedade, medo de avaliação ou simplesmente distração. Certo. Aí eles levantam a bola. Será que o celular, por ser esse portal para nossa rede social para outras pessoas, funciona de um jeito parecido? O estudo não mediu diretamente se as pessoas ficaram mais ansiosas ou excitadas, mas o padrão do resultado, piora só no difícil, lembra um pouco esse efeito da facilitação e inibição social. É uma pista. Entendi. E sobre diferenças individuais? Você disse que coisas como apego ao celular ou se achar distraído não explicaram os resultados. Mas eles sugerem alguma outra coisa que poderia fazer diferença entre as pessoas? Eles especulam sobre a memória de trabalho, que é basicamente nossa capacidade de segurar e manipular informação na cabeça para resolver um problema para pensar. Ah, tipo, fazer conta de cabeça, seguir instruções complexas. Isso é fundamental para tarefas complexas. A hipótese deles, que precisaria ser testada em outros estudos, é que talvez pessoas com uma capacidade de memória de trabalho maior sejam mais blindadas, sabe? Consigam resistir melhor a essa drenagem de recursos causada pelo celular. Talvez isolem melhor a tarefa principal. Interessante. Mas pelos estudos que a gente viu, o efeito pareceu pegar todo mundo, né? De forma geral. Sim, o efeito médio foi claro e não dependeu dessas outras variáveis que eles mediram. Bom, pensando nisso tudo, as implicações para o dia a dia são enormes, né? Isso sai muito do laboratório ou da sala de aula. Com certeza. Volta naquela primeira pesquisa que a gente falou, das conversas. A qualidade das nossas interações sociais pode estar sendo afetada sem a gente perceber. Verdade. E na sala de aula, ou estudando para uma prova difícil, talvez não baste só proibir o uso. Talvez o ideal seja mesmo tirar o celular completamente de vista. Exato. Longe dos olhos, longe da mente, talvez seja mais literal do que a gente pensa nesse caso. E no trabalho? Aquela reunião importante ou aquela tarefa que exige concentração total, manter o celular guardado parece ganhar ainda mais sentido. E até dirigindo. Mesmo que a pessoa jure que não vai pegar, só de ele estar ali no painel, visível, será que, em um momento crítico, 1 milésimo de segundo de atenção desviada para ele não faria diferença? É assustador pensar. É uma questão muito relevante, e o artigo até provoca. Será que os smartphones de hoje, com notificações piscando, telas coloridas, acesso a tudo, será que o efeito da mera presença deles não seria ainda maior do que os dos celulares usados nesses estudos, que talvez fossem mais simples? Provavelmente sim, né? Fica difícil competir com tanto estímulo potencial. A regra de ouro talvez seja mesmo tirar do campo de visão, guardar na bolsa, na gaveta, diminuir o gatilho. Parece ser o caminho mais seguro para preservar o foco quando ele é realmente necessário. Então, para a gente amarrar a ideia central aqui, um celular quietinho, só presente ali do lado, pode sim prejudicar nosso desempenho. Mas o alvo principal são aquelas tarefas que exigem mais da nossa cabeça, mais concentração. Não é só sobre usar ou não usar. A simples presença dele parece ter um custo para nossa atenção. Exatamente. É uma descoberta que desafia a nossa intuição, né? Porque o aparelho está ali, passivo, mas ele não é neutro no nosso ambiente mental. E isso me deixa pensando numa coisa para a gente finalizar. Se o celular virou esse gatilho tão poderoso que fica ali nos lembrando do mundo lá fora, das conexões, do que a gente pode estar perdendo, o famoso FOMO, né? Sim, o medo de ficar por fora. Isso. O que será que isso diz sobre o nosso estado interno de atenção de modo geral? Será que esse hábito que a gente criou de checar o celular toda hora, de viver nessa conectividade constante, será que isso está aos pouquinhos reprogramando o nosso cérebro, diminuindo nossa capacidade básica de manter o foco por mais tempo, mesmo quando a gente guarda o aparelho? É uma pergunta fundamental. Será que estamos nos tornando mais distraíveis por natureza? Mais vulneráveis a qualquer coisa que puxe nossa atenção? Não só o celular. É uma possibilidade. É meio preocupante pensar assim. É. Mas tem o outro lado da moeda, talvez uma visão mais capacitadora. Será que justamente ter consciência desse efeito da mera presença, como a gente discutiu aqui, não nos dá mais controle? Como assim? Sabendo que isso acontece, a gente pode ser mais intencional.
escolher ativamente gerenciar nosso ambiente, guardar o celular quando precisa focar, criar zonas livres de celular. Talvez o primeiro passo seja reconhecer que a batalha pela nossa atenção começa muito antes da gente pegar o celular na mão. Ela começa com ele apenas estando ali. É uma boa reflexão final. Reconhecer o poder silencioso desse aparelhinho e agir de forma mais consciente para proteger nosso foco. Algo para todo mundo pensar, né? Como cada um lida com isso na sua vida.